E o nosso assunto de hoje é números fracionários e números decimais. Também. Agora, enquanto eu estarei apresentando, eu não consigo ver a tela de vocês, tá? Então, sintam-se à vontade para abrir o microfone para tirarem as dúvidas de vocês, tá bem? Só trocar aqui, então. Bom, os números fracionários e os números decimais são uma categoria de números com os quais a gente acaba lidando no nosso dia a dia, que não são tão simples e tão fáceis de lidar quanto os outros, mas também eles obedecem às mesmas regras que todos os números reais. Tá? Aqui eu trago para vocês a definição formal do conjunto dos números racionais, que é, o conjunto dos números racionais, ele reúne todos os números x no formato A sobre B, tais que A e B pertencem aos inteiros e que B é diferente de zero. Na verdade, o que isso aqui quer dizer? Ele reúne todos os números que podem ser escritos como uma fração. Por que eu digo que eles podem ser escritos na forma de fração? Nós poderemos encontrar números racionais que não estejam escritos no formato fracionário, que é o caso dos números naturais, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os números inteiros e positivos que nós conhecemos, e os próprios números inteiros, que são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Eles podem ser escritos na forma de fração, porém, não é usual que nós escrevamos estes números no formato fracionário. E além dos números naturais e dos números inteiros, nós temos também os números fracionários, as próprias frações, e os números decimais. Mas atenção, não é qualquer número com vírgula que eu chamo de número decimal. Também, porque existe uma categoria de números que são números que possuem casas decimais, que são chamadas de números irracionais, que nós não conseguimos escrever na forma de fração. Então, esses números irracionais, que não podem ser escritos na forma de fração, nós não utilizamos, não vamos utilizar o que a gente revisar aqui hoje, os conceitos que eu passar para vocês, tá? O que é importante a gente gravar aqui? A fração é um número e deve ser tratada como tal. Tá? Muita gente tem dificuldade em trabalhar com as frações por não olhar para elas como um número. E elas são um número. Estão escritos num formato especial, mas é um número. Aí, o primeiro exemplo é: quais os números abaixo são números racionais? Então, lembrando, número racional é todo aquele que eu consiga escrever na forma de fração. Primeiro aqui é o menos 3. Menos 3 é um número inteiro. Então, sim, ele é um número racional. E eu consigo escrevê-lo na forma de fração. Como que eu poderia escrevê-lo? Menos 6 sobre 2. Esta é uma das formas de representar o menos 3 na forma fracionária. Existem infinitas. Tá? A fração 1/2, tá? Ele é um número racional. O próprio zero não há um padrão na escrita dessas casas decimais, não há um padrão que se repita. Este número aqui é um número bastante especial e bastante conhecido na matemática. Vocês perceberem, tá? Ele é o número π.
Bem, esse cara aqui, ele usualmente ele é representado com o número π. Ele é um dos exemplos que a gente chama de irracional. Talvez o exemplo mais conhecido dele, dos números irracionais. Não é possível que nós escrevamos este número na forma de fração. O 4, assim como o 3, pode ser escrito na forma de fração, que usar a representação mais simples dele, que é o 4/1. Este aqui, ele é uma fração apresentada na forma mista, tá? É 3 inteiros e 4 terços, então sim, é um número racional, já está ali na forma de fração. O raiz de 2, ele se encaixa no mesmo situação do π. Apesar desta representação ser aqui bonitinha, no formato que a gente costuma ver, ela não é, ele não vai ter um padrão nas casas decimais desse número. Então, ele não é um número que possa ser escrito na forma de fração, né? Ele também pertence aqui ao grupo dos irracionais. Este número aqui, ele é um número com casas decimais, só que se vocês observarem, nós temos aqui um padrão de repetição. Esse padrão vai se repetir infinitamente. Este caso, nós podemos escrever na forma de fração. Então, sim, este aqui é um número racional, desculpa. Esse aqui Sete quartos já está na forma fracionária, então ele é um número racional. Esse aqui é aquilo que a gente chama de decimal exato, ó, ele não vem acompanhado dos 3 pontinhos, então ele pode ser escrito na forma de fração e é bem simples de escrevê-lo, então também é um número racional. E este aqui, apesar de nós conseguirmos prever quem vai ser a próxima casa decimal dele, ele não obedece a um padrão de repetição. Tá? Aqui nós não temos padrão de repetição. Então, ele não é um número racional. O que precisa ter para ser um número racional? Ser um número inteiro, tá? Estar na forma de fração, formar aquilo que nós chamamos de dízima periódica. A dízima periódica são números neste formato aqui. Tá? Isso aqui é o que eu chamo de dízima periódica. Eles formam períodos. Alguma dúvida até aqui? Então, seguimos. Um número racional não inteiro pode ser apresentado de duas formas: na forma fracionária, que é a fração, ou na forma decimal. As duas formas podem ser utilizadas para representar o mesmo número, e ambas são corretas. Tá? Não quer dizer que a fração seja mais correta que a forma decimal, nem que a forma decimal seja mais correta do que a fração. Tudo depende da preferência de quem está realizando os cálculos, de quem está trabalhando com esses números e do tipo de problema a que nós estamos aplicando estes números, né? Em alguns casos, como as receitas, por exemplo, é mais comum que nós utilizamos frações, né? Receitas culinárias. Em outras situações que envolvem representações monetárias, né, que envolvem dinheiro, o mais comum é que nós trabalhemos com números decimais. As duas formas estão corretas e são os mesmos números.
Quando representada na forma fracionária, o número será uma fração que pode ou não estar na sua forma reduzida, simplificada. Isso quer dizer o quê? Que toda fração ela tem infinitas formas de ser apresentada, tá? A menos de uma redução, né? A menos de uma simplificação. Então, que, por exemplo, 1/2, 2/4, 50 centésimos, 251/502 avos, todas elas representam o mesmo número. Que número que é este? O 0,5, ou a metade. Um número decimal ele pode ser apresentado de diversas formas. Um número racional pode ser apresentado de diversas formas. Isso vai depender da situação. A representação decimal do número é o resultado da divisão do numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo na fração. Tá? Lembrando ali para vocês, numerador e o denominador. Não vou entrar aqui nos detalhes do que uma fração pode representar, em quais que são os conceitos dela. Mas, em geral, o que é importante a gente lembrar quando a gente está falando de operações com esses números, né? De adição, de subtração, de multiplicação, de divisão. Que a fração, ela é um número e que eu posso dividir numerador pelo denominador. Este traço aqui, o travessão da fração, ele trabalha como símbolo da divisão. Tá? Então, na verdade, um dos conceitos de fração é o da divisão. O número decimal, né? A representação decimal de um número racional pode ser exato quando ele tem um número finito de casas decimais, quando ele tem fim, ou uma dízima periódica, quando tem infinitas casas decimais que obedecem a um padrão de repetição. Isso aqui é importante. Tá? Se eu tiver infinitas casas decimais e essas casas não obedecerem um padrão de repetição, eu não tenho um número racional. Eu vou ter um número irracional, que é outro conjunto numérico, é outro grupo de números. E nós temos, né, a fração 50 centésimos, que é o equivalente ao 0,5, ou meio, como preferirem chamar. A fração 125 10.000 avos, okay, que é equivalente ao número decimal 0,0125, ou 125 milésimos. Aqui. Milésimos não, desculpe. Tá? Precisaria ser 1000 aqui para ser os milésimos. Se vocês observarem esses dois aqui, ó, eu tenho um número limitado, né, um número finito de casas decimais. Nesse caso, uma casa decimal. Aqui, 4 casas decimais. Esses são números decimais exatos. E aqui a fração 1/3, que pode ser representada, né, por 0,33333. Esse 3 se repete infinitamente. Tenho aqui a dízima periódica. Uma representação usual também para a dízima periódica é a gente usar esse tracinho aqui sobre o período da dízima, né? Sobre o número que estiver repetindo. Se eu tiver, por exemplo, aqui uma dízima periódica desta forma, aqui um outro exemplo para vocês. Uma outra forma de eu representar ela é o 0,25. Em vez de repetir ele, a gente usa o travessão em cima, simbolizando que é esta parte que repete. Prof, uma dúvida. Pode dizer. Marli, boa noite. Eu entrei um pouquinho mais atrasada, eu e o Pedro, meu filho, que nós não estávamos conseguindo conexão. O número, ele não é racional quando ele não obedece um padrão de repetição, né? Isso, quando a gente não consegue colocar ele na forma de fração. Então, ele não vai ter padrão de repetição. Tá, mas aí esse número tem que ser repetido quantas vezes? Ou é ilimitado?
Por exemplo, ele pode se repetir, eu não sei se acontece, me desculpe se eu estou falando bobagem, mas se ele se repete 2 vezes, digamos o 33, e depois começa na sequência com outros números, aí ele seria um número racional, é isso? Que ele não teria essas repetições consecutivas? Algo desse tipo assim? É mais ou menos isso, É número racional. Eu consigo colocar ele na forma de fração. O que eu preciso é ter aqui o padrão de repetição infinito, tá? Quando eu estou falando de dízimas periódicas, tá? Aqui, ó, eu vou ter aqui o 53, aí repetiu 2 vezes e parou. Não tem problema. Essa parte aqui, eu vou tirar ela do período da dízima e vou observar o restante. O restante está repetindo. Quando eu não terei número racional e mesmo eu tendo um número com vírgula, vou colocar aqui uma situação. Tá? Coloquei aqui, tem o 314 repetindo, só que aí pode acontecer o seguinte. Vou usar a sequência mais simples aqui. O que eu vou ter aqui? Tem uma pequena repetição aqui, mas ela não compõe o período da dízima, porque não houve repetição infinita. E aqui, ó, apesar de eu conseguir prever quem são as próximas casas decimais, não há um padrão de repetição. Se não há padrão de repetição, não posso escrever na forma de fração. Não sei se eu consegui clarear, Marli. Era isso? Sim, prof, exatamente. Muito obrigada. Nada. E continuando, tá? A gente pode operar com os números racionais, tanto na forma de fração quanto na forma decimal. E quem vai escolher isso? Quem está fazendo a conta, tá? Vocês vão escolher de acordo com aquilo que vocês preferem, tá? Eu, particularmente, se eu não tenho a calculadora em mãos, como é o caso de concursos públicos, de vestibulares, de Enem, eu prefiro operar com as frações. Por quê? Porque aí eu vou trabalhar com números inteiros, mesmo que eles estejam no formato de fração. Trabalhar com número inteiro dá menos conta, mesmo que às vezes os números sejam maiores. Contudo, trabalhar com os números decimais também é bem tranquilo, tá correto. Isso é uma questão de gosto. Né? A gente é acostumado a trabalhar também com números decimais, porque nós trabalhamos com dinheiro. Né? A gente opera com dinheiro diariamente. E o nosso sistema monetário, ele trabalha com 2 casas decimais, mas trabalha com números decimais. Então, é algo que está no nosso dia a dia também. É possível realizar a conversão de uma representação para outra e operar tanto com o formato decimal quanto com a fração. Isso vai depender daquela com a qual vocês se sentem mais à vontade. Tá? O que é preciso prestar atenção? As regras operatórias daquele formato que você escolheu. Lembrando que um número racional, né, ele pode ser natural ou inteiro, que aí ele não tem casas decimais, e com esses a gente opera com certa facilidade. Ele pode ser um número decimal ou uma fração. Então, aqui, como que eu faço essa conversão? Porque, às vezes, é necessário que a gente faça essa conversão. Alguns problemas, eles não trazem todos os números no mesmo formato. E aí, a gente precisa equilibrar para decidir também com qual que nós vamos operar. Tá? Se nós temos uma fração e queremos trabalhar com esse número no formato decimal, a gente deve dividir numerador por denominador. Ou seja, vou deixar anotadinho aqui para vocês. Se eu tenho lá a fração A sobre B, e eu quero trabalhar com ela no formato decimal, então o que eu vou fazer? A dividido por B. Basta que eu faça isso. Tá?
E, ó, exemplos, né? A primeira fração, 4/5. Vou pegar o 4, vou dividir por 5. Este caso, o nosso dividendo aqui é menor que o divisor, então não consigo começar imediatamente a minha divisão, 0, chave, e acrescento um 0 aqui. Agora sim eu posso fazer a divisão. Tabuada do 5, 5 vezes 8, que resulta em 40. Tá? O que isso aqui significa? Que a fração 4/5, ela pode ser substituída sem problema nenhum pelo número decimal 0,8. Tá? Decimal finito, tem apenas uma casa decimal, tá? Chamo ela também de 8/10, 4/5, 0,8. A nomenclatura também é de acordo com o que vocês preferem. E uma outra situação, 27/5. Novamente, vou pegar o 27, vou dividir pelo 5. Observem que agora o meu numerador ele é maior que o denominador, é uma fração imprópria. Então, eu vou conseguir começar a divisão sem precisar usar o 0, tá? Vou lá na tabuada do 5, quem chega mais próximo do 27 é o 25, que é 5 vezes 5. Então, vou ter aqui resto 2. Quando eu estou trabalhando com números decimais, a minha intenção é não deixar resto. Então, o que eu faço? Coloco uma vírgula no quociente e um 0 no resto. E observo se eu consigo dividir. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Zerei aqui, acabou a divisão. E a fração 27/5, ela pode ser substituída sem problema nenhum pelo número 5,4. Outro exemplo aqui para vocês. De novo, uma fração imprópria, em que o numerador é maior que o denominador, né? E ela é negativa, menos 36/11. Nesse caso, eu procedo da mesma maneira. A única coisa que eu tenho que lembrar é que esse sinal de negativo, ele permanece. Então, eu já sei que o número decimal que eu encontrar será negativo. E eu vou fazer o quê? 36 dividido por 11. Aqui, 36 é maior que o 11, então eu consigo começar a divisão. 11 vezes 1 é 11, 11 vezes 2, 22, 11 vezes 3, 33. Então, vou começar aqui por 3. 6 menos 3, 3. 3 menos 3, 0. Mesmo processo daqui. Se eu estou trabalhando com números decimais, a minha intenção é não deixar resto. O que eu vou fazer? Vírgula. Tenho 30. Quem vai chegar mais próximo agora é o 22, que é 11 vezes 2. Pego aqui emprestado. 10 menos 2, 8. 2 menos 2, 0. Como eu já tenho a vírgula, eu posso acrescentar o 0 no resto sem problema nenhum. Vou lá, penso no 11. Quem vai chegar mais próximo? Vai ser a multiplicação por 7, que vai dar 77. 10 menos 7, 3. 7 menos 7, 0. Novamente, eu já tenho a vírgula lá no quociente, então eu posso 0 no resto. 30 vai ser o 2. Vai dar o 22. E assim eu vou procedendo, até eu zerar o resto, ou até eu perceber um padrão nas casas decimais. O que vocês me dizem sobre essa divisão aqui? O que vai acontecer? A dízima periódica. Dízima periódica, muito bem. Então, aqui a gente já conseguiu ver que por mais que eu prossiga aqui com a divisão, vai haver um padrão de repetição nos números. Então, eu tenho uma dízima periódica. Então, eu usar a fração menos 36/11 é a mesma coisa. Opa.
que eu usar aqui o número decimal menos 3,27, repete infinitamente, né? Eu também posso escrever para não ficar... Prof, e se tivesse que representar em porcentagem? É só multiplicar por 100, né? Isso, só multiplicar por 100, que seria 327,27%. Beleza, obrigada. Vocês vão ver aqui, até foi bem difícil de eu encontrar exercícios para vocês fazerem, porque as frações nos concursos, nos vestibulares e provas como o Enem, elas não aparecem isoladas, em questões isoladas, é muito difícil. Elas vão aparecer dentro de questões de porcentagem, dentro de outras questões, né, de análise combinatória, razão e proporção, regra de 3, tá? Então, vocês vão acabar usando os conhecimentos de hoje em questões que vocês já estudaram aqui no curso, tá? Agora, do decimal para fração, processo contrário. Aqui nós fizemos da fração para o decimal, tá? A gente tinha a fração e encontramos a representação decimal dele. Agora, o processo contrário, ele também é possível. Só que o que é necessário? É necessário que a gente observe o tipo de número decimal que eu vou ter, tá? Se for o decimal exato, o processo é super simples. Agora, se não for o decimal exato, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? No caso de decimais exatos, a conversão é mais rápida e prática, tá? Escrevemos o número sem a vírgula nenhuma no numerador da fração e no denominador da fração a potência de 10 equivalente ao número de casas decimais. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma casa decimal no número, eu vou usar o 10 elevado a 1 no denominador. Se eu tiver duas casas decimais, o 10 elevado a 2, que é o 100. Se eu tiver 3 casas decimais, o 10 elevado ao cubo, que é 1000, e assim por diante. O número de zeros do denominador vai ser igual ao número de casas decimais que o número tem. Por exemplo, aqui o 0,3. Então, como que eu vou escrever ele na forma de fração? Eu vou pegar o número sem a vírgula e colocar no numerador. Então, é 0,3. Tá? E no denominador, a potência de 10 é equivalente ao número de casas decimais. Quantas casas eu tenho aqui? Apenas uma. Então, vai ser 10 elevado a 1. O 0 na frente nós não precisamos escrever. Então, fica 3. E 10 elevado a 1 é 10. Esta é a fração que representa o número decimal 0,3. É a fração 3 décimos. Essa é a única representação fracionária para este número decimal? Não, tá? Eu poderia usar a fração 6 vinteavos, tá? Eu poderia usar a fração 300 por 1000 e assim por diante. Porém, essa aqui é a mais simplificada, é a irredutível, tá? Qualquer uma delas que vocês utilizarem está correta. Essa aqui é uma representante das frações, é um representante desse número. E, como eu disse, tem várias formas de representar este número. 1,5, mesmo processo. Vou pegar o número sem a vírgula e escrever no numerador. Então, fica o 15. Quantas casas decimais eu tenho? Uma. Então, 10. 15, 10. Então, não está simplificada. Pode ser que numa situação de vestibular, o gabarito não apresente a fração 15 décimos, ela apresenta a forma simplificada. Eu vou fazer o quê? Vou olhar para ela e vou pensar, existe algum número que eu consiga dividir tanto o numerador quanto o denominador? Neste caso, é o 5. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Então, eu posso usar tanto o 15 décimos quanto o 3 meios, ou qualquer outra fração equivalente a menos da simplificação. Bem?
Ah, mas até agora tá fácil, né? Só uma casa decimal. E quando tem mais? Por exemplo, este caso aqui. Né? 20,375. Mesmo processo. Você colocar ali aqui embaixo. Vou escrever o número sem a vírgula. 20,375. No numerador. E no denominador, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho. 3. Então, vai ser 1, 2, 3 zeros. Está representado. Está na forma de fração. Questões de gabarito. Pode ser que não apareça este número para vocês, apareça a fração simplificada. Esse aqui nós temos o 5 e o 0 no final, então eu sei que eles estão, né? Eles são múltiplos de 5, eu consigo simplificar aqui. Então, vou dividir por 5 e dividir por 5. É obrigatório? Não, tá? Depende de como a resposta é apresentada para vocês. Só aqui, eu vou ter, então, 4.075. E 1.000 dividido por 5, 200. Ainda posso simplificar. Também por 5. Tenho números terminados em 0 e em 5, então dá divisão por 5. Tenho aqui 815, o numerador. 200 dividido por 5, 40. Ainda posso dividir por 5. Cento e 63 oitavos. Então, aqui, qualquer uma dessas frações que apareceram aqui, elas representam este número decimal. Qualquer uma delas. Qual vocês vão usar? Vai depender da situação. Se for uma questão aberta que só peça para vocês apresentarem a fração que representa o número decimal, a primeira responde a questão. Mas se for uma questão com alternativas, vai depender do que eles apresentarem lá nas alternativas, se vai ser necessário simplificar ou não. Como eu sei que não dá mais para simplificar? Vocês vão observar os números, tá? Que, por exemplo, eu tenho o número 163, ele é um número ímpar. Então, ele não vai ser dividido por 2. Como que eu sei que eu não consigo mais simplificar? Eu tenho um ímpar e embaixo eu tenho um par. Mas ele não é qualquer par, ele é o 8. O 8 ele é o produto de 2 vezes 2 vezes 2. Ele só pode ser dividido pelo 2 e pelo 4. Então, como em cima eu tenho um ímpar que não pode ser dividido por 2 e o 8 só pode ser dividido pelo 2, eu não consigo mais simplificar. Né? Mas isso é questão de observação, de vocês tentarem. Tá? Algumas frações são mais óbvias, outras não tanto. Tá? E algumas você tem que testar mesmo, que não tem muita regra. Continuando aqui o 2,11. Mesma forma, tá? Vocês vão pegar o número sem a vírgula no numerador, duas casas decimais, então vocês vão usar 2 zeros no denominador. Aqui nós temos o 100, 211, essa fração não dá para simplificar, tá? 211, ele tem grandes chances de ser número primo. Tá? Eu tentaria divisão pelo 3 direto, mas já não dá. E o 100 só pode ser dividido por 2, 5 e 10. Então, não é possível simplificar. Aqui, eu deixo esse material eu vou enviar para vocês depois por e-mail. Tá? Tem aqui um sitezinho, eu deixo como dica para vocês darem uma olhada em algumas outras conversões. Ele tem algumas dicas também para vocês olharem ali nesse processo. Para decimais exatos, ficou alguma dúvida? Para mim, não, prof. Tá.
Agora, quando o decimal não é exato, quando ele é dízima periódica, a gente precisa usar algumas estratégias. Eu vou mostrar para vocês aqui a regra que eu acho mais rápida de ser um site para vocês, mas se vocês procurarem livros de ensino médio, principalmente, existem outras formas, tá? Existem, inclusive, formas envolvendo equações, mas eu acho que para uma situação de prática, a equação acaba demorando mais para fazer a conversão. Tá? Dízimas periódicas, nós temos duas situações. A primeira situação, que é desses exemplos que eu vou mostrar agora, é quando a dízima começa imediatamente após a vírgula. Tá? Aqui eu tenho 0,3333, nós já vimos esse número decimal antes, ele vai ser a fração 1/3, mas como que eu vou achar essa fração 1/3? Vocês vão observar aqui que o período dela é o 3, por quê? Porque ele, quem está repetindo, ele é formado apenas por um número e ele começa imediatamente após a vírgula. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o período, que é 3, e o denominador, quando o decimal é exato, ele é divisão por potências de 10. Pelo 10, pelo 100, pelo 1000, pelo 10.000, 100.000 e assim por diante. Quando o decimal ele é dízima periódica, vai ser por uma combinação de 9s, o nosso denominador. Como assim? Começou imediatamente após a vírgula e tenho um número só repetindo, o meu denominador vai ser 9. Tá? Um número 9. A fração 3/9. Posso simplificá-la, não é necessário, vai depender da forma que vocês precisem apresentar a resposta. Ela é 1/3. Como que eu confiro? Como que eu garanto isso? Vai lá, 3 dividido por 9. Então, dá a divisão, 0, vou para o 30. Tabuada do 9 é 9 vezes 3, que dá o 27. Reduz aqui, resto 3, coloco o 0, dá o 3 de novo, 27. E assim eu vou proceder, né, com a divisão, vou voltar aqui. Essa aqui é a dica, né? Ficou com dúvida, vai lá e faz a divisão e vê se está voltando. Tá? Então, outro exemplo. Novamente, a dízima começa imediatamente após a vírgula. É formada por apenas um número, então meu período tem um número, então eu vou dividir por 9 só. Tá? Só que antes da vírgula agora, eu não tenho 0, eu tenho 1. Então eu preciso quebrar esse número. Tá? Porque aqui, ó, essa fração ela só funciona para depois da vírgula. Tá? Para dízima, ela não funciona para aquilo que está antes. Então, como que eu vou quebrar esse número aqui? Ele vai ser o 1 mais 0,444 e continuo. Tá? O 1, vou manter ele aqui. E agora eu transformo isso aqui para fração. Mesmo processo da de cima. É o 4, meu numerador. Só um número repetindo, divide por 9. Mas eu preciso juntar esses dois caras. Alguma sugestão do que eu possa fazer? Nesse caso, teria que somar e tirar o mínimo múltiplo comum ou não? Isso, preciso somar os dois, tá? A gente vai olhar por esse número 1 como ele sendo uma fração. Dica para vocês, esse caso que é mais simples, não necessariamente a gente precisa ir para o mínimo múltiplo comum. Pode, tranquilo, não tem problema nenhum. O que vocês vão olhar? Vocês têm aqui um denominador 9. Como que eu escrevo esse 1? Lembrando que todo número inteiro ele pode ser escrito na forma de fração, de modo que apareça um 9. Eu posso escrever como sendo 9 dividido por
9. Concordam comigo? Não entendi, prof. Da onde 9 dividido por 9? Ah, tá, o denominador. Isso. O denominador. Eu forcei a aparecer. É como se eu tivesse tirado o mínimo, né? Sim, sim. Porque aqui, se vocês vão colocar aqui, ó, o denominador é 1. Mínimo como de 1 em 9 é o 9. É 9 dividido por 1. 9 vezes 1, 9. Uhum. E 9 mais 4, 13 novos. Esta é a nossa fração. Para conferir, só fazer a divisão. Vai dar 1,444 e assim por diante. Tá? E quando tem dois números, o processo é o mesmo. Tá? Vocês vão observar aqui, dois números. Começa imediatamente após a vírgula. Tem um zero aqui, não preciso fazer a soma. Então, aqui vai ser apenas o 45,99. Tá? Por que 99 agora? Porque aqui eu tenho o período com 2 algarismos. 2 algarismos, 2 noves. 3 algarismos, 3 noves. E assim por diante. Essa fração pode ser simplificada. 45,99. 45 dá por 3, 5 e 15. O 99 não dá por 5. Então, vamos no 3. 45 dividido por 3 é 15. 99 por 3, 33. Ainda posso simplificar por 3 de novo. 15 por 3, 5. 33 por 3, 11. Tá? De novo, qualquer uma das três frações que vocês utilizarem, ela representa o mesmo número decimal. Tá? Qual vocês vão utilizar? Depende do tipo de questão. Questão aberta pode deixar 45,99 avos. Se for uma questão com alternativas, vocês vão ver qual que é a alternativa que se encaixa ali na situação. Outro exemplo. Novamente aqui, nós não temos agora o zero, né? Eu tenho 2, então eu vou quebrar esse número. 2 mais 0, quebra aqui a dízima. Bem? O 2 eu vou manter. A dízima periódica aqui agora ela é formada por 2 algarismos. Repetindo, começando imediatamente após a vírgula. Então, 36. 99, 2 algarismos, 2 noves. E aí, procedimento de antes, que vai somar, né, a fração. Deixa eu voltar para o vermelho. Mínimo múltiplo comum de 1 e 99 é o 90. 198. 99 dividido por 99, 1 vezes 36. E aí, faz a soma. 198 mais 36, 234, 99 avos. Então, aqui já confere que volta. Essa fração pode ser simplificada. Deixa eu só ver. Se eu simplificar ela aqui, eu consigo por 3. Ela vai ficar, então, 234 dividido por 3, 78. 99 dividido por 3, 33. 7 mais 8 é 15, tem 15 na tabuada do 3, dá para dividir por 3 novamente.
Aqui, 26 onzeavos. No caso de dízimas periódicas, uma dica que eu dou para vocês é, na hora de simplificar, já tentem o 3, tá? Por conta do 99. O 99, ele vai ser múltiplo de 3 e de 11. São os dois números que vocês vão conseguir simplificar. Dificilmente vai dar para simplificar por 2, a não ser nas dízimas que não comecem imediatamente aqui após a vírgula. Mas o 3 é sempre um bom candidato para simplificação. Aqui, esse 1,35, o mesmo processo, eu só apresentei ele de forma diferente. Esse aqui, ele pode ser escrito como sendo 1,35. Vou quebrar ele na soma, porque aqui eu não tenho o zero. Então, vou manter o 1 e vou escrever a dízima aqui como a fração. Dois números, é o 35 repetindo, então. 35, dois números, dois noves. 99. Faço aí a soma, mínimo múltiplo comum de 1 e 99 é 99. Fico aqui com 99 mais 35, que dá 134,99 Tá aí a nossa fração. Se vocês fizerem a divisão, vão ver que volta na nossa dízima periódica. Agora, quando não começa imediatamente após a vírgula, nós temos aqui, essa aqui é uma dízima periódica, contudo, a repetição, ela acontece daqui para frente. Nós temos esses 25 aqui. Tá? O que eu vou fazer? Novamente, essa forma que eu vou resolver para vocês não é a única forma. Tá? É aquela que eu acho mais rápida de ser feita. Existem outras maneiras. Bem, o que eu vou fazer? Vou pegar aquilo que não repete mais o primeiro período. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Aquilo que não repete, que é o 25, mais o primeiro período, que é 32. Então, 25, 32. E vou tirar aquilo que não repete. O que não repete é o 25. Uma continha de menos, bem simplesinha. Então, 12 menos 5, o 7. 22. 2 menos 2, 0. Aqui, quem prefere pode completar com 0, para não se perder. Esse cara aqui vai ser o nosso numerador. Okay? Então, a nossa fração, ela vai ser o quê? 25,07, ou 2.507, sobre. Quem vai ser o denominador agora? Quantos números estão repetindo no período? 2. É o 32, 32, 32 e assim por diante. Dois números no período, 2 noves. Quantos números eu tinha antes de começar a repetir? 2. Então, 2 zeros. E essa é a nossa fração. Nos casos em que for possível simplificar, pode simplificar. Tá? Ou pode deixar assim também. Bom? E ó, outro exemplo. Novamente, a dízima não começa imediatamente após a vírgula. Tá? Nós temos aqui
esta repetição. Tá? E aí, eu ainda tenho um carinha aqui antes da vírgula para considerar. O que eu vou fazer? Vou quebrar o número. 3 mais 0,56. Aqui, esse exemplo eu trouxe para vocês, que nessa técnica que eu estou usando, eu preciso chamar atenção para uma coisa. O período aqui, ele é de um número, tá bem? Só que antes eu tenho dois números que não estão repetindo. Então, ao invés de eu trabalhar com o período sendo 2, eu vou trabalhar com ele sendo o 22, tá? Para que essa técnica funcione, tá bem? Então, o que eu vou pegar? Aquilo que não repete mais dois números. Por que eu peguei mais 2? Porque aqui eu tenho dois números que não repetem. Então, menos aquilo que repete. Aquilo que não repete, desculpem. Aqui fica 6. Então, eu vou ter aqui o quê? 3 mais. Esse cara vai ser o numerador. E, como eu estou trabalhando com dois números, mesmo processo do de cima. Aí aqui, mesma coisa. Embaixo tem 1, vou somar a fração. Nove mil novecentos vezes 3. Vinte e nove setecentos mais 5.566. Aqui é um exemplo que os dois são pares, então a gente consegue simplificar. Isso vai depender, novamente, da forma de apresentação da resposta, do tipo de questão que vocês tiverem. Mais 7, 8, 8 mais 6, 14, mais 3, 17, mais 3, 20. Não dá por 3. Eu pararia por aqui mesmo, tá? Talvez dê para simplificar mais, mas não é uma simplificação imediata, né? Aqui acontece aquilo que eu falei para vocês no início, tá? Trabalhar com número decimal, às vezes, é complicado por conta de... Depende do tipo de operação que a gente vai fazer, vai ter que mexer com muitas casas decimais. Poderíamos trabalhar com a fração para mexer com números inteiros. Só que aí a gente acaba trabalhando com números grandes, né? 35.266 ou 17.633 não são números pequenos, mas são números inteiros. Então, vai do gosto de cada um, tá? Novamente... Prof, e acontece uma situação que você vai ter que pegar mais do que 4 números como numerador? Acontece, acontece. Vai depender da dízima. É claro que a maioria das vezes vai, assim, de quem
vai montar a prova, vamos falar ali de vestibular, de Enem, de concursos. Quem monta a prova sabe que vocês não vão ter a calculadora na mão, né? Esses aqui são exemplos que não são de provas que eu trouxe para vocês, para mostrar. Por isso que deram números grandes, né? Mas, em geral, quando a gente precisa lidar, sem a calculadora, eles colocam números pequenos. Mas acontece, sim, números grandes, tá? Acontece. Deixa eu tentar pensar num aqui rapidinho. Vou pegar uma com 4, né, aqui. Isso aqui, ó, por exemplo, é uma dízima periódica. Período tem 4 algarismos. Como que ficaria? 1.234, 9, 9. Se tivesse, não começasse imediatamente após a vírgula, mesmo processo. Aí, nesse caso aqui, vocês trabalhariam com uma fração na casa dos 100 mil, por exemplo, né? Porque aí teria as 4 casas, os 4 algarismos da repetição, mais 2 casas, pelo menos, que não estariam repetindo. Aí seriam números maiores ainda. Pode acontecer? Pode. Numa prova de concurso, num vestibular, no Enem é difícil, tá? Mas pode acontecer. Bem, mais alguma dúvida? Esses casos aqui que eu comentei com vocês, esse tipo de dízima, há uma técnica que usa equações para resolver, tá? Mas é uma técnica um pouco mais demorada, tá? Eu posso mandar o link de algum vídeo do YouTube para vocês junto, mas ela não é uma técnica rápida, né? Essa aqui eu preferi mostrar para vocês por ser uma técnica mais rápida. Né? Aí, uma questão, uma das poucas que eu encontrei, né? De um concurso agora de 2023, lá da Prefeitura de Novo Cabrais, no Rio Grande do Sul, que é uma questãozinha bem simplesinha, assim. O número 1,35 é equivalente a qual fração? Primeira coisa, o 1,35 é um decimal exato, então é aquele que é mais simples da gente converter. Você vai pegar o número sem a vírgula, 135, então, e contar as casas decimais. 2. Então, 2 zeros. 135 centésimos. Não tenho nas alternativas. Simplifica. Termina em 5, termina em 5, termina em 5, termina em 0, divide por 5. 135 por 5 dá 2, 10, sobra 3, baixo 5, 7. Então, eu já sei que aqui é o 27. E com isso aqui já acaba respondendo aí a questão para vocês, tá? 100 dividido por 5, 20. Alternativa correta, letra A. Essa questão, vocês conseguiriam fazer ela por eliminatória também. Se vocês não lembrassem a técnica para converter do decimal para a fração, o que vocês poderiam fazer? Observem as alternativas. Vocês têm aí o número 1,35. Como eu tenho esse 1 antes da vírgula, eu já sei que o numerador é maior que o denominador. Tá? Numerador maior que denominador. Por quê? Porque eu consegui começar a divisão sem colocar o 0, então ela é uma fração imprópria. Com essa informação, eu já elimino esta
essas duas, tá bem? E aí, o que que eu faria? Se eu não lembrasse a técnica, eu ia testar as outras, ia fazer a divisão. Ia fazer o 27 dividido pelo 20, o 13 dividido pelo 5, o 9 dividido pelo 5, e ia ver qual delas resultava em 1,35, tá? Então, ali as duas maneiras de vocês resolverem, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho das regras operatórias. Primeiro para os números decimais, depois para as frações. Quando você está trabalhando com números decimais, aí não importa se eles são finitos, né? Se eles têm um número determinado de casas decimais ou se eles têm infinitas casas decimais, as regras são as mesmas. Na adição e na subtração, continha de mais e continha de menos, vírgula embaixo de vírgula. E equilibra as casas decimais completando com zero onde faltar. Opera normalmente, como com as regras que a gente já conhece. Ops. Problema técnico. A multiplicação, nós operamos normalmente com números decimais e contamos o total de casas decimais ao final. Eu vou contar de todas as parcelas e marcar no resultado da direita para a esquerda, tá? Sempre de trás para frente, quantidade de casas decimais. Na divisão, a gente primeiro equilibra o número de casas decimais. Então, a gente vai completar com zeros aquele número que tiver menos casas decimais para que fiquem iguais. E depois a gente apaga as vírgulas e trabalha como se elas não existissem. Aqui, alguns exemplos. 2,36 mais 3,28, que é um bem exemplinho mesmo. Então, vírgula embaixo de vírgula, porque é adição. Esse caso, os dois números têm o mesmo número de algarismos antes da vírgula, o mesmo número de algarismos após a vírgula, não é preciso equilibrar nada, já está equilibrado. Então, 6 com 8, 14. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Abaixa a vírgula exatamente onde ela estava. E 2 mais 3, 5. Bem, única coisa na adição, vírgula embaixo de vírgula. Essa aqui, uma subtração. Tá? Vírgula embaixo de vírgula também. Então, vou ter 12,75 menos 8,2. Vírgula embaixo de vírgula. Aí eu vou ter alguns buracos. Aqui, para não nos perdermos nas contas, é recomendável que a gente preencha com o zero. Tá? Isso é uma recomendação. Dá para fazer sem, quem preferir. Aí o 5 menos 0, 5. 7 menos 2, 5. Abaixa a vírgula. 12 menos 4, 8, 4. E 0 menos 0, 0. Né? Aí o resultado, 4,55. Uma soma agora que não tem o mesmo número de casas após a vírgula e nem antes da vírgula. Também. E não é usual que a gente veja isso, mas o número com mais algarismos está depois. Como que eu opero? Da mesma forma. 3,56, vírgula embaixo de vírgula. Então, vou colocar a vírgula primeiro. E segue a regra. Que, novamente, é recomendável para que a gente não se perca, preencher o que falta aí com o 0. 0 com 5, 5. 6 com 7, 13. 5 com 3, 8, mais 1, 9. Abaixa a vírgula. 3 mais 2, 5. E 0 mais 1, 1. Então, 15,935. Multiplicação. Operamos normalmente. Tá?
Aqui, ó, 2,8 vezes 5,793. A regra é a mesma que para números inteiros. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, para ficar mais fácil de operar com o algoritmo, eu posso fazer 5,793 vezes 2,8. Vou operar normalmente. Como se não existisse vírgula. Vou fazer a continha de vezes. 3 vezes 4, 24. 9 vezes 8, 72, com 2, 74. 7 vezes 8, 56, com 7, 63. Se eu errar alguma continha, vocês, por favor, me corrijam. Tá? 5 vezes 8, 40, com 6, 46. Dois vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 7, 14, com 15. 2 vezes 5, 10, com 11. Quatro, 10, 3 mais 8, 11, com 12. 11 mais 1, 12. 5 mais 1, 6 e 1. Agora, o que eu faço com as vírgulas? Com a vírgula, né? Eu vou contar o total de casas decimais. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu conto total, tá? De todos os números envolvidos. Então, são 4 casas, da direita para a esquerda, de trás para frente. 1, 2, 3, 4. Viu? Bem? Alguma dúvida? Não. E a divisão, por fim. 12,4 dividido por 2,351. Aqui, se vocês observarem, nós precisamos equilibrar o número de casas decimais porque eles não estão iguais. Então, eu vou completar com zeros aquele que tem menos casas decimais. Não necessariamente é o menor número. Né? Então, aqui, no 12,4 eu tenho apenas uma, aqui eu tenho 3. Então, é o 12,4 que eu preciso preencher com zeros. 0 e 0. 4 mais bonito aqui. Quando eu estou neste formato, posso cancelar a vírgula. E opero como se ela não existisse. Tá? E aí, o procedimento normal. Meu divisor tem 4 algarismos, então eu já vou direto aqui para 4 algarismos. Aqui, que é o 1240, ele é menor que o 2.351, então não vai dar divisão, eu vou direto para o 12.400. Processo tradicional, vocês vão fazer a tabuada do 2.351. Vocês vão encontrar lá que quem chega mais próximo é o 5, que vai dar 11.755. Vai fazer a continha de menos. Emprestar um para cá fica 10, mas tem que emprestar um, fica 9. Então, vai ficar 5, 4, 13 menos 7, 6, 0 e 0.
Como a gente está trabalhando com números decimais, a gente não vai deixar resto. Vamos procurar não deixar resto. Então, vírgula. Tá? Coloca um zero aqui. Bem, provavelmente vai ser o 2. O vezes 3 passa, então vezes 2. Vai dar 4.702. E aqui a gente vai continuando. Já tem a vírgula, coloca o zero. Ele vai dar aqui várias casas decimais, eu não vou fazer todas para a gente não se alongar. E aí, também, quando eu paro, depende da situação, né? Depende se vocês vão ter alternativas, bem truncando a resposta, pode ter. Se a questão vai ser aberta, quantas casas é pedido, isso depende bastante. Tá? Mas essa aqui, por exemplo, se vocês continuassem, provavelmente ela vai aparecer a dízima periódica. Até o momento ainda não apareceu, mas ele vai provavelmente aparecer, porque são 2 números decimais exatos. Uma questão de concurso. Sinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado para a seguinte operação com números decimais. Também, os números decimais, dificilmente eles aparecem assim, isolados em questões. Geralmente, eles vão aparecer em questões que envolvem dinheiro, em questões que envolvem porcentagem, assim por diante. Vocês vão acabar trabalhando com eles dentro de outros tipos de questões. Então, aqui, ó, multiplicação procede normalmente, como se não existisse a vírgula. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 3, 3 com 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 3, 5 e 1. 9, 8. 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12. 1 com 1, 2. Com 5, 7 e 1. 1, 2. 1, 2, alternativa correta, letra B. Esse aqui não tem, esse tipo de questão não tem muita estratégia, a não ser resolver a multiplicação. Que esse aqui, ao contrário daquela que eu mostrei antes para vocês lá da conversão, você tinha como eliminar alternativas. Essa aqui não tem. Tá? Então, a melhor maneira é resolver a multiplicação mesmo. Outra questão de concurso daqui do Paraná, concurso recente, 2023. Se 1,5 quilos de ração animal custam R$30, qual é o valor por quilo dessa ração? A forma que eu vou resolver aqui vai ser usando o que a gente está trabalhando, que é números decimais e números fracionários. Dá para resolver por regra de 3, tá? É outra maneira. Existem ainda outras formas de resolver, todas estão corretas, tá? Só para, talvez alguém prefira resolvê-la de outra maneira. Então, sei o quê? Que eu gastei R$30 para comprar 1,5 kg de ração. Então, se eu quero saber o preço por quilo, eu vou pegar o total e dividir por quanto eu comprei. Aqui, tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho apenas uma, equilibro com o zero e corta a vírgula. E aí, eu vou proceder uma divisão normal. 3 algarismos, vou pegar 3 aqui, 300 dividido por 150 dá 2, que dá 300, resto 0.
Só que eu ainda não terminei a divisão, porque tem esse zero sobrando aqui. Só um pouquinho. Problemas técnicos aqui do PowerPoint. Baixo zero. Zero dividido por 150 é zero. Então, aqui, nosso quociente, divisão exata, mesmo que envolva ali números decimais, é 20. De que outra maneira que eu podia resolver? Usando raciocínio lógico. Isso aqui é uma sugestão para vocês. Dá para fazer por regra de 3, já comentei. Um outro jeito mais simples. 1,5 kg são 500 gramas, 500 gramas e 500 gramas. Okay? Gastei 30 reais, vou distribuir os 30 reais igualmente aqui. 10, 10 e 10. Se eu quero 1 quilo, eu quero 1.000 gramas, 10 mais 10 que é 20. Outra maneira de resolver aí para vocês. Tá bem? Antes de eu ir, então, para as regras operatórias das frações, ficou alguma dúvida sobre as operações com números decimais? Não, tranquilo. Acho que o pior é a divisão, né? Mas essa técnica de equilibrar as casas decimais aí não tem erro. Né? Então, para as frações, para a gente relembrar como que a gente trabalha aí com operações com frações. A fração é um número, tem que ser tratada como tal. Só que ela tem algumas regrinhas quando elas estão escritas na forma de fração. Okay? Primeira coisa é adição e subtração. Se os denominadores são iguais e se os denominadores são diferentes. São essas duas situações que nós temos que observar na adição e na subtração. Se os denominadores são iguais, você repete o denominador e soma os numeradores, ou subtrai. A regra é a mesma, tanto para o mais quanto para o menos. Aqui eu coloquei o esqueminha, né? Se a gente tem ali o mesmo denominador, no caso aqui eu estou usando o B, você opera apenas com os de cima. Se os denominadores são diferentes, a gente pode usar a técnica do mínimo múltiplo comum, que vocês já conhecem, né? Tira o mínimo múltiplo comum. Ou tem uma regrinha prática também. Tá? Como que funciona essa regra prática? Ela é bem semelhante ao mínimo múltiplo comum, só que em vez de trabalhar com o menor múltiplo, você vai trabalhar com qualquer múltiplo. Ela funciona da seguinte maneira. Multiplica os denominadores, aqui, B vezes D, e depois multiplica cruzado. Tá? Também funciona, ó, A vezes D e B vezes, ou C vezes B ou B vezes C aqui. Tá? As duas, ou usa o mínimo múltiplo comum, aquela que vocês preferirem. Tá? Por exemplo, aqui, ó, 2 quintos mais 3 oitavos. Denominadores diferentes. Então, eu não vou conseguir somar direto. Vou precisar equilibrar os denominadores. Eu vou usar essa regrinha que eu apresentei para vocês, depois eu faço usando o mínimo múltiplo comum, vocês vão ver que é a mesma coisa. Multiplica embaixo, então, 5 vezes 8. E multiplica cruzado. 2 vezes 8. Vou colocar aqui o passo a passo. E 3 vezes 5. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 8, 40. 16 mais 15, 31. 40 avos. Não dá para simplificar, porque 31 é número primo. Tá? Usando o mínimo múltiplo comum, 5 e 8. Tá? São primos entre si, vai dar 40. Primos entre si quer dizer que eles não estão na mesma tabuada. Né? Então, aqui eu vou começar dividindo por 2. 5 e 4, ainda dá por 2. E 2, ainda consigo dividir por 2, 5 e 1.
Não dá mais por 2, não dá por 3, dá por 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Tá? Então, eu fico aqui direto com 40. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 2, 16. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 3, 15. Chego aqui no mesmo 31/40. Qual a vantagem do mínimo múltiplo comum? Trabalhar com números menores. Nesse caso aqui não deu diferença, porque o 5 e o 8 são aquilo que a gente chama de primos entre si. Mesmo que eu faça o mínimo, eu vou acabar multiplicando os dois. Né? Mas em números em que um está na tabuada do outro, essa técnica aqui que eu passei para vocês, essa aqui, ela vai acabar trabalhando com números um pouquinho maiores. Mas aí a simplificação resolve também, para quem preferir utilizar. Aqui, segundo exemplo, 13/8 menos 5/8 é uma subtração, porém os denominadores já estão iguais, tá mais tranquilo. Repete o denominador, opera os numeradores. 13 menos 5, 8. E aí, 8 sobre 8, né? Eu tenho que simplificar. Lembrem sempre que o travessão, ele funciona como uma divisão. Nesse caso aqui, 8 dividido por 8 é 1. Bem? Ou vocês poderiam fazer toda a simplificação, divide por 2, depois por 2 de novo, até chegar no 1 sobre 1. Né? Mas às vezes dá para fazer direto a divisão também. Aqui, esse aqui é o caso de soma, denominadores diferentes. Então, aqui, eu vou fazer primeiro utilizando, então, o mínimo múltiplo comum. 35 e o 7. Nenhum deles é par, não começo pelo 2, não dá para dividir por 3, dá para dividir por 5. 35 por 5 é 7. E o 7 repete. Aí dá por 7, 1 e 1. 5 vezes 7, 35. Nós poderíamos ter observado aqui que o 35 está na tabuada do 7 também, então ele vai ser o mínimo. Fica o 35. 35 dividido por 35 é 1. 1 vezes 27, 27. Mais 35 dividido por 5 vezes 12, 60. 27 mais 60, 87, 35 avos. 35 dá para dividir por 5 e por 7, que são números primos. 87 não dá por 5, a única chance é por 7, que também não dá. Então, não dá para simplificar. Terminamos aqui. Como ficaria naquela regrinha aí que eu passei para vocês? Só para vocês verem que ela funciona, mas vocês vão trabalhar com números maiores daí. Você ficaria aqui com 27, 35, mais 12 sétimos. Você vai multiplicar os de baixo. 35 vezes 7 dá 5. 35, 3 vezes 7, 21, com 3, 245. Então, aqui, ó, no meu denominador, ele vai para 245. E aí, multiplica cruzado. 27 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 2 vezes 7, 14, mais 4, 18. E 12 vezes 35. 10 foi 1, 6, 6 e 3. 0, 12, 4. Aqui. 189 mais 420.
os dois resultados estão corretos, eles são equivalentes. O que acontece? Aqui, com o mínimo múltiplo comum, a fração resultado ela já sai mais próxima da fração irredutível, ou já sai a fração irredutível, a gente não vai precisar simplificar, ou vai precisar menos simplificações. Aqui, eu preciso de mais simplificações para chegar no mesmo resultado, tá? Mas quando a gente simplifica, ele acaba chegando também no mesmo resultado ali. O 609 vai ser... Aqui a nossa simplificação, ela é por 7. 87. Anos. Então, as duas formas estão aí. A mínimo múltiplo comum, que você já conheceu, e uma outra regrinha ali prática, que se você não quiser calcular o mínimo, não lembra como calcula o mínimo, você pode usar essa outra regra também, ela também funciona. Vai gerar números maiores, mas também está correto. Só vai precisar simplificar o resultado no final. Prof, já que a prof falou agora, número divisíveis por 7. Eu sei que tem uma regrinha que eu não recordo agora. Eu também, eu só lembro de cabeça da divisão por 3. Que é a que a gente mais utiliza, né? A por 7, ela existe. Tem por 4, tem regra de divisão por 4, e pelo 7 e pelo 9 também, mas eu não me recordo delas. Por 7 tem que multiplicar por 2, aí não sei o quê. As outras são mais os números divisíveis por 2, por 3, por 6, por 8, é tudo mais fácil. Agora, a da 7 que é mais chatinha. A do 7, às vezes, é mais rápido você tentar dividir do que você aplicar a regra. Tá? Eu não me recordo dela, assim, agora de cabeça, qual é a regra de divisibilidade por 7. Tá? Eu vou ficar devendo essa para vocês. Mas a por 2 só precisa ser par. Por 3, você soma os algarismos. Se o resultado da soma estiver na tabuada do 3, dá para dividir. Por 5, tem que terminar em 0 ou em 5, que são essas que a gente usa mais, né? E aí a divisão por 4 e por 8, por exemplo, eu acabo fazendo 2 divisões, 3 divisões por 2. A por 6 eu divido por 2 e por 3, né? Porque às vezes aí no cálculo mental é mais rápido. Tá? E a por 7 realmente eu não me recordo, vou ficar devendo. Mas ela existe, também. A multiplicação e a divisão são mais simples quando a gente trabalha com fração. A multiplicação você vai multiplicar em linha reta, numerador por numerador, denominador por denominador, simplificar o resultado. E a divisão a regra tradicional, multiplicar, copia a primeira, troca o dividir pelo vezes e inverte a segunda, e daí multiplica em linha reta. Ou você vai multiplicar cruzado, né? Multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda e posicionar no numerador do resultado. Multiplicar o denominador da primeira pelo numerador da segunda e posicionar no denominador do resultado. Pensar a multiplicação cruzada. É exatamente o mesmo processo do copia a primeira e inverte a segunda. Então, aqui, ó, multiplicação, linha reta. Então, fica 3 vezes 8 dá 24. 5 vezes 12, 60. Dá para simplificar. Dá por 12, eu vou direto aqui, por 12. Mas dá para ser 3, depois 4, certo? Tá? Truquezinho para vocês agora aqui. Tá? Como eu sabia que eu podia ir direto por 12? Os dois são números pares. Eu tenho pares, tanto em cima quanto embaixo. E eu posso, uma dica aí que eu dou para vocês, simplifica antes de multiplicar, tá? Como vocês sabem, lá da multiplicação de números inteiros, que a ordem dos fatores não altera o produto, o que eu vou ter aqui, ó? O 3 e o 12, eles estão na mesma tabuada.
Então, eu consigo simplificar esse cara e esse cara por 3. Se eu faço isso, 3 por 3 é 1. Vejam que eu não mexi no 5 e eu não mexi no 8. E o 12 por 3 é 4. E aí, tem mais uma simplificação que é possível aqui. 8 dividido por 4 é 2. Aí o 2 tem o 1 embaixo, e aí sim, aqui o resultado já sai simplificado. Claro, aqui deu um pouquinho mais de conta que eu simplificar o resultado, mas às vezes, dependendo do tamanho do número com os quais vocês têm que trabalhar, compensa fazer essa simplificação antes. As duas formas estão corretas, as duas formas chegaram no mesmo resultado. A divisão, né? Tradicional, copia a primeira, 3/5, troca o dividir pelo vezes, inverte a segunda. Multiplica. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2, 10. 21. Aqui é todo mundo número primo, não dá para simplificar. Bem, outro jeito. Que é usando ali o que eu escrevi para vocês. Cruza. 3 vezes 7 vai para cima. 5 vezes 2 vem para baixo. As duas formas estão corretas, é exatamente a mesma regra, só operada de duas formas diferentes. Bem. Aqui é a fração da fração, tá? A fração da fração, esse exemplo aqui é mais para vocês lembrarem que a fração, ela é uma divisão. Então, eu vou olhar para essa parte aqui como sendo a divisão. Então, eu vou ter aqui 12/19 dividido por 38 terços. Aqui eu só estou reescrevendo, eu não comecei a operar nada, tá? Só troquei o travessão da fração pela divisão aqui. Tá? Copia a primeira. Troca o dividir pelo vezes, inverte a segunda. 12 vezes 3, 36. 19 vezes 38. 722. Dá para simplificar por 2. 36 por 2, 18. 722 por 2, 361. E aí não dá mais para simplificar. Se aqui era esperado que ficassem números grandes na resposta por conta do 19, que ele é um número primo e é um número alto, tá? Se a gente for olhar, ele já não é mais um número tão baixo. Um número primo já próximo aí, quase 20, né? Já vai resultar em números maiores no resultado. Questão de vestibular, de concurso, né? Qual é o valor da expressão menos 1/4 menos 2/3 dividido por 5/7? Aqui, a primeira coisa que eu digo para vocês é muita atenção, porque ele está escrito na forma de texto, a conta. Tá? E não esqueçam desse cara que está aqui, ó. Ele muda tudo. Então, vamos reescrever isso aqui primeiro. Menos 1/4 menos 2/3. O resultado disso, deixa eu fazer aqui para o lado, podia ser feito também, dividido por 5/7. Aqui nós temos uma expressão numérica, envolve frações, mas as regras são as mesmas, fração é número, então a gente vai usar as regras das frações. Primeiro a gente resolve os parênteses, então a gente vai resolver aquilo que está dentro do parênteses.
O negativo eu vou manter. Dentro do parênteses, eu tenho o 4 e o 3. Números consecutivos, o mínimo múltiplo comum é o produto deles. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. E mantenho aqui o menos. Dividido por 5 sétimos. Opero aqui. 3 menos 8, menos 5. Por 12. Menos com menos, mais. 5 dozeavos dividido por 5 sétimos. Copio a primeira. Troco dividir pelo vezes, inverte a segunda. Aqui, ó, uma grande vantagem, né, se a gente simplificar direto. Tenho 5 aqui, tenho 5 aqui. Posso fazer a multiplicação e simplificar o resultado, posso simplificar aqui direto. Fica 1 dozeavos e 7. 1 vezes 7, 7. 12 vezes 1, 12. Tá aqui a resposta. Ah, se eu não tivesse simplificado. 5 vezes 7, 35. 12 vezes 5, 60. Faz a simplificação por 5 aqui no resultado. 7 dozeavos aqui também. Letra C. Então, aqui, desse tipo de questão, tem que estar atento aos sinais, tá? E cuidado que esse sinal de menos aqui, por exemplo, ele pode acabar sendo confundido com o hífen, tá? Mas ele não é, ele é o menos mesmo do sinal da conta. Então, ele precisa acompanhar. Uma questão, aqui esse é um exemplo, né? A gente não... É difícil encontrar questões como a anterior, que vão trabalhar direto com a fração ou que vão trabalhar direto com o número decimal. Eles vão aparecer dentro de outras questões. Tá? Essa aqui, por exemplo. 3 amigos fizeram uma aposta em uma loteria. No total, jogaram R$50, sendo R$20, R$25 e R$5. O valor que cada um deles contribuiu para a aposta. Ganharam um prêmio de R$265.340,50. Decidiram dividir o prêmio proporcionalmente ao valor apostado. Qual a parte do jogador que investiu R$5? Tá? Essa aqui é uma questão de razão e proporção, mas que ela vai acabar envolvendo frações e vai acabar envolvendo números decimais. Tá? Primeira coisa aqui, quando eu falo de dividir o prêmio proporcionalmente, eu tenho que pensar o quê? Eles jogaram R$50. Só que eu tinha aí, eu vou chamar o A, o B e o C, 3 apostas diferentes. O primeiro, ele contribuiu com R$20 de 50. Vejam que aqui, ó, quando as decimais aqui, as casas decimais são nulas, eu posso escolher não trabalhar com elas para facilitar. O segundo, ele jogou 25 de 50. E o terceiro, ele jogou 5 de 50. Essas frações podem ser simplificadas para a gente trabalhar com números menores. Tá? Aqui dá a simplificação por 10, que é 2/5. Aqui dá simplificação por 25 direto, que é 1/2. E aqui dá a divisão por 5, que é 1/10. Tá? Aí ele pede qual a parte do jogador que investiu R$5. Então, a parte dele vai ser 5/50 do prêmio ou 1/10 do prêmio total. O que é mais fácil? Eu trabalhar com 5/50 ou trabalhar com 1/10? Trabalhar com ele simplificado. E aí eu vou fazer o quê? 1/10 vezes
o valor do prêmio. 265.340,50. Aqui, ó, eu tenho casas decimais, mas não tem problema, eu posso trabalhar com isso aqui como se ele fosse uma fração. Multiplica aqui em linha reta. E aí aparece uma divisão de números. Decimais. Equilibra as casas, né? Apaga a vírgula. Opa, apaguei o zero junto. Então, vou pegar isso aqui e dividir por 1000. É o único jeito de fazer? Não. É o mais rápido? Pode não ser, tá? Essa é só uma forma de usar o que a gente estudou na aula de hoje, tá? 4 algarismos, então, vou direto aqui para 4 algarismos. Vai dar por 2. 2.000. Baixo 4. 6. Baixo 0. Baixo o 5. Observem aqui que no 405 eu não tenho divisão por 1000, então eu coloco 0. E aí eu abaixo o último 0. Dá por 4. 4.000. Estou trabalhando com dinheiro, não deixa resto. Coloca a vírgula, coloca o 0. 500 não dá divisão por 1000, coloca 0. Mais um 0 aqui, dá por 5. Aí vai dar os 5.000. E zerou aqui. Eu acho que deu errado, prof. Não, ele tinha que dar 10% do... Deu 26.534. Deu 26.000, o resultado 504. Ah, o que que eu pulei? Ah, é que aqui, ó. Foi o meu erro aqui. Eu, na hora de fazer a continha de menos... Opa, daí aqui não vai esse 0, aqui é o 3. Daqui para baixo tem que arrumar a conta. Dá 3.000. Ó, tem que estar atento. Sobra ali o 405, baixa o 0, dá o 4. 4.000. Sobra os 50, aí sim vai o 00. Da vírgula. Para dar o 0. Beleza. Ai, mas esse aqui trabalhando com porcentagem sairia mais rápido, né? 10% do valor do prêmio. Tem só. Como eu disse, sempre situações, problemas, elas vão ter mais de uma maneira de serem resolvidas. Algumas mais longas, outras mais curtas, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Isso vai das estratégias que cada um vai desenvolvendo. Outra questão aqui do Paraná. O funcionário de uma lanchonete recebe, por hora trabalhada, R$ 8,50 nos dias da semana e aos sábados e domingos, R$ 11,00 a cada hora que trabalha. De segunda a sexta, trabalhou 3 horas por dia, e 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. Isso aconteceu por 2 semanas consecutivas. Quanto vai receber por este trabalho? Isso aqui é uma operação com número decimal, tá? Então, são 3 horas por dia, de segunda a sexta. Segunda a sexta são 5 dias, 3 horas por dia, 15 horas. Quanto ele recebe durante a semana? R$ 8,50. Mais
4 horas no sábado, que é R$11 a hora, mais 4 horas no domingo, que é R$11 a hora. Poderia juntar o sábado e o domingo sem problema nenhum, porque o valor é o mesmo. E aí, resolver a operaçãozinha aqui, tá? Que dá 44 com 44, 8,50 vezes 15, 5 vezes 5, 25, foi 2, 8 vezes 5, 40, com 2, 42, 0, 5 e 8. Duas casas decimais. Então, aqui, 127,50. Fazendo agora a soma. Aqui eu já vou direto para o 88, já somando esses dois aqui. Aí, cheguei no resultado de 215,50. Não tem nas alternativas. O que eu não prestei atenção? Aqui, ó. 2 semanas consecutivas. 2 semanas consecutivas. Então, eu ainda preciso dobrar este valor, tá? Foi 1. 2 casas, 431. Então, esse aqui não é uma questão difícil, mas é uma questão que a gente precisa prestar atenção em todas as informações. Tá? Outra questão de concurso. O preço por unidade do produto A é R$ 34,50. Comprando 15 unidades deste produto e tendo ao final um desconto de 10%, qual é o valor da compra? Então, essa aqui é uma questão de porcentagem, também dá para resolver com números decimais e com frações. Né? Primeiro eu vou fazer o 34,50 vezes 15 para eu ter o total da compra. 20 com 2, 22. 3, 6, 5, 15 com 2, 17. 0, 5, 4, 3. Duas casas. Bom, esse aqui é o total da compra, 517,50. Mas aí eu tenho um desconto de 10%. Aqui vocês têm diversas maneiras de trabalharem com esses 10%. Vocês podem trabalhar com regra de 3, calcular os 10%, subtrair do total, várias formas. O que eu vou trabalhar aqui com vocês? Se eu estou tendo um desconto de 10%, eu vou pagar 90%. Certo? E toda porcentagem, ela esconde uma fração. O porcento significa por 100. Então, 90% é 90 de 100. E nós vimos hoje à noite que toda fração pode ser escrita no formato decimal. Fazendo 90 dividido por 100, eu vou ter ali o 0,9. Bom, se eu vou pagar 90%, então vou pagar 0,9 do total. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o total da minha compra e vou multiplicar por 0,9.
vai dar o mesmo resultado que eu calcular os 10% e subtrair depois. Ah, isso aqui é só uma outra estratégia para vocês terem. 0, 5 vezes 4 vezes 9, 45. 7 vezes 9, 63, com 4, 67. 9 com 6, 15. 5 com 9. 5 vezes 9, 45, com 46. 0, 0, 0, 0 e 0. Três casas, 1, 2, 3, vírgula. 465,75. Letra A. Isso aqui eu acredito que vocês resolveriam de maneira diferente, talvez, tá? Todos os caminhos levam ao mesmo resultado. Tá bem? Mais um exemplo. Também vocês vão ver que ó, vai aparecer dentro, pode ser resolvido de outra maneira o exercício. Um carro gasta 45 litros de combustível para percorrer 220 quilômetros. Quantos litros gastará para percorrer 1/3 desse percurso? Pode ser feita a regra de 3, pode ser feita a divisão, tá? Mas aqui eu vou direto para o raciocínio lógico. Tá? Se eu tenho 45 litros para percorrer 220 quilômetros, considerando que o gasto de combustível do carro seja constante, se eu vou percorrer 1/3 da distância, eu vou gastar 1/3 do combustível. Então, eu só preciso fazer 1/3 vezes 45. Multiplicação de quê? Direto. 45 dividido por 3, 15 litros. Outras estratégias. Calcula aqui quantos quilômetros o carro faz por litro, divide 220 por 3, multiplica. Tá? Tem diversas formas de resolver este exercício. Tá? Essa não é a única. Esse aqui tem vários mesmo, muitas formas de fazer. Então, gente, se ficou alguma dúvida? Não, prof. Então, agradeço a atenção de vocês. Eu vou mandar naquela lista de e-mails os slides com a resolução para vocês, tá bem? Ótimo. E uma lista de exercícios também para vocês fazerem. A lista de exercícios é bem curtinha, tem 8 exercícios. A gente se encontra novamente na quarta-feira, dia 9, às 19 horas. Pode ser? Pode. Aqui na quinta-feira eu tenho uma reunião à noite, então não consigo atender vocês na quinta. Se alguém quiser mandar alguma outra questão sobre frações, sobre números decimais, pode me mandar até na quarta-feira de meio-dia para o meu e-mail, tá? Que é esse que está aí, katia.piano@ifpr.edu.br, que aí durante a quarta tarde eu consigo resolver ela para a gente discutir à noite. À noite nós resolvemos aí os exercícios da lista, tiramos as dúvidas de vocês. Eu vou procurar a regra de divisibilidade por 7 para trazer para vocês na quarta. Tá bem? Ótimo, obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. Com certeza, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Deixa eu encerrar aqui.